TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa tarde, o Câmara Esportiva está começando agora. A novidade aqui sou eu hoje apresentando no lugar de Mara Rochelle, mas muito esporte que aconteceu aí nesse final de semana, né? É verdade, Ariane. Boa tarde, seja bem-vinda, né? Obrigada. E, infelizmente com o acontecimento com a nossa amiga Mara, mas vamos seguir aí falando bem do nosso futebol potiguar. Exatamente. Eu vou começar hoje trazendo uma notícia ruim. Foi sepultado ontem à noite o corpo do meio-campo da Chapecoense, o Gil. O potiguar, de 29 anos, estava entre as vítimas do desastre aéreo com o time do interior catarinense, lá na Colômbia. O enterro foi em Nova Cruz, no Agreste Potiguar, onde mora a família do atleta. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas se despediram de Gil antes de ser sepultado lá no cemitério de Nossa Senhora da Conceição. Houve um velório restrito à família, na casa dos pais do atleta, e outro momento aberto à multidão, no ginásio municipal Giovana de Azevedo Targino. O Gil deixou a mulher e duas filhas de 5 e 3 anos. Embora ele seja potiguar, nunca atuou no futebol profissional do Rio Grande do Norte. Levi, todas essas notícias que a gente traz dessa tragédia sempre são muito difíceis de dar, né? Verdade. E ontem foi a vez da cidade de Nova Cruz. Ontem foi a vez do Rio Grande do Norte se despedir do nosso atleta, Gil. Juntamente com todos aqueles que se foram, lógico, a gente já colocou aqui o nosso voto de pesar e, mais uma vez, a família, aos amigos, esse momento de saudade, de despedida, nós nos associamos e desejamos a ele que Deus o acolha bem. É verdade, Flamínio. Foi uma grande tristeza, né? A gente não tem nem o que falar, já foi batido muito nos programas, né? As nossas condolências já prestamos, vai ser uma mancha negra, né, na história do futebol. Mas o que eu tenho a falar é que, por exemplo, o Gil, eu vi algumas partidas dele nesse ano no Campeonato Brasileiro, realmente estava numa fase excepcional. Eu tenho certeza que ele continuaria bem, conquistaria os títulos e um dia, com certeza, voltaria a jogar aqui, pelo menos voltaria não, jogaria pela primeira vez na sua casa, né? E infelizmente não pôde acontecer isso, mas realmente ele foi como um herói, foi embora como um herói e que Deus realmente o acolha e que cuide de toda a sua família e que a gente consiga superar esse momento e que o futebol prossiga. A gente segue desejando força aí, não só para a família do Gil, mas de todos os outros que estavam naquele avião. Vamos falar agora sobre o futsal potiguar. Com 2 gols de Beleu, um de Betinho, um de Sabará e outro de Valber, o ABC Nossa Terra venceu o Alto do Rodrigues pelo placar de 5-3 no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual de Futsal, no Ginásio Municipal de Alto do Rodrigues. Agora o Alvinegro joga pela vantagem do empate. O jogo de volta que acontece amanhã, dia 6, às 8h30 da noite, no ginásio do DED. O treinador da equipe, Iberê Barreto, escalou o time com Bizinho, Diego, Cleudson, Sabará e Betinho, e depois entram o Valber, Preto, Maxwell, Chimba, Jailton, Paulinho, Beleu e Rogério. Na quarta passada, o ABC já tinha goleado o Macau de 5-0, não foi, Levi? Isso, aí com essa vitória, porque o primeiro jogo ABC e Macau foi um empate de 0-0. Aí o segundo jogo, o jogo da volta, tá certo? O segundo jogo, o jogo da volta, o ABC venceu de 5-0 e foi para a final. Saiu de Macau para Alto do Rodrigues. E a primeira partida foi realizada, 3-1. Agora o ABC joga pelo empate e pode até perder o jogo, porque a diferença tem 2 gols de diferença, né? 3-1, 3 menos 1, 2, então leva uma vantagem grande. Qual é o teu palpite para o placar, Flamínio? Eu acho que o placar é sempre difícil, né, de apontar, mas eu acho que o ABC leva, né, pela tradição que tem, pelos jogadores que tem, jogadores rodados já aqui no futsal potiguar, jogaram até campo. E eu acho que o ABC vai levar essa aí. Vamos sair do futsal para falar sobre futebol feminino. Depois de 2 meses e meio, 6 rodadas e uma final bem disputada, a equipe União Vale Dourado conquistou a 2ª Copa Natal de Futebol Feminino. O torneio foi realizado na manhã do último sábado, no estádio Senador João Câmara, lá nas Rocas. Em um jogo emocionante, a equipe do União Vale Dourado
venceu o time da Afurne por 4-0 e sagrou-se campeã do campeonato. Mila Carrilho foi eleita a melhor jogadora da partida. As mulheres estão fazendo bonito esse ano no futebol, né? E não só as mulheres, porque esse time do União vem disputando já em alguns anos como uma equipe que vai se estruturando. E eu soube que tinha olheiro, né? Gente da seleção brasileira observando as meninas. Pode surgir uma das meninas na seleção brasileira. Será que a gente vai ter uma atleta nossa aqui na seleção, hein, Flamínio? Quem sabe, né? É um projeto interessante. Esse ano disputou o campeonato, a Copa do Brasil, infelizmente venceu, mas foi desclassificada por problemas aí de inscrição. E o futebol feminino precisa disso, precisa de atletas de alto rendimento, precisa de apoio. É um esporte que todo mundo gosta. A gente viu na Olimpíadas como foi o frisson pela nossa seleção brasileira. E com certeza as meninas daqui, com esse talento, como o Levi disse, quem sabe pode despontar alguém aí na seleção também. Então vamos ficar na torcida pelo nosso União. E torcida também pelo futebol feminino, né? Falou-se tanto nas mulheres durante as Olimpíadas, mas aí depois passou, morreu o assunto, a gente não vê incentivos, a gente não vê... Essa Copa é super importante, essa Copa que acontece aqui na capital é super importante exatamente para estimular o futebol feminino, né? 2 anos que nós estamos acompanhando, eu e Mara, as meninas daqui do Rio Grande do Norte, e começam a despontar. Eu acho que o Natal, São Paulo, Rio Grande do Sul, são as cidades principais onde o futebol feminino está em evidência. Porque, às vezes as pessoas gostam muito de criticar, né? Na própria seleção feminina, começou todo mundo naquele oba-oba, gostando e tudo mais, mas quando a equipe passou a perder força, as pessoas começaram a criticar, reclamar que não ganharam. O brasileiro tem muito esse imediatismo de só ver o vencedor, o lado do vencedor, e não ajudar a construir isso. E as vitórias não caem do céu. A preparação precisa ser bem feita, as meninas precisam de apoio, de estrutura, de condição de trabalho. Então, o próprio torcedor tem que também ajudar nisso, fomentar o futebol, ir para o estádio, procurar forma de ajudar, alguém que tem uma empresa, patrocinar o time, e assim vai. Se depender somente de um lado ou de outro, não vai. Tem que ser um somatório de esforços para que o nosso futebol feminino cresça cada dia mais. Incentivo, né? O que a maioria dos nossos atletas, não só as meninas do futebol, mas o que a maioria dos nossos atletas locais ainda carecem muito, que é desse incentivo ao esporte, né? Incentivo e patrocínio, né? Você que é dirigente, que é empresário, está na hora de observar uma coisa diferente, futebol feminino. Exatamente. Agora nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta com uma entrevista com a Dey Silva, que foi a vice-campeã da 4ª etapa do Campeonato Norte-Nordeste de Downhill Inline. Volto já! A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista! Acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados?
Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Estamos de volta falando sobre o Campeonato Estadual de Futebol. Amanhã o elenco 2017 do América vai começar os trabalhos visando a pré-temporada. A reapresentação e primeiro treinamento vão acontecer na Arena das Dunas às 3 da tarde. O sócio Mecão de Coração e o futuro sócio terão acesso às primeiras atividades preparatórias para o Campeonato Potiguar. Para o ano de 2017, a diretoria americana já acertou a contratação do goleiro Vinícius Barriviera, do lateral direito Osmar, do volante Michel Benhame e do meia-atacante Marcos Júnior e do atacante Dija Baiano. Além deles, são 9 os remanescentes de 2016. O goleiro Everton, os laterais Everton Silva e Danilo, os zagueiros Maracá e Lucas Bahia, o volante Richardson, o meia Jucimar e os atacantes Raul e Luiz Eduardo renovaram os contratos. A estreia do América no estadual será contra o Santa Cruz de Natal, no dia 15 de janeiro, na Arena das Dunas. Levi, falamos aí da pré-temporada do América, mas me conta a do ABC. Só uma palhinha. Amanhã é dia de festa, porque amanhã vai ser toda essa apresentação dos jogadores do América, muitas novidades, e a galera vai estar presente. Vai ser no Arena das Dunas e eu tenho certeza que muita gente vai comparecer. E o ABC começou hoje de manhã, portões fechados para a imprensa. Qual é o segredo aí da equipe do ABC que... O segredo é o seguinte, os jogadores chegaram, conversaram com a diretoria, é só papo entre eles. Agora hoje à tarde, às 15 horas, está marcada entrevista com a imprensa, entrevista coletiva com os jogadores que chegaram. Quero aproveitar a oportunidade de registrar aqui conosco o Marcos Brito, que é um dos grandes ABCdistas, está aqui nos prestigiando ao vivo. E hoje é dia de festa no ABC, amanhã é do América. É verdade. E nós trouxemos aqui hoje, na semana passada, na verdade, nós trouxemos aqui Na semana passada, nós trouxemos aqui no Câmara Esportiva o Anderson Dantas, que foi o campeão de uma das etapas do campeonato de Downhill Inline. Hoje eu estou aqui no estúdio com a Deis, que é a vice-campeã da competição, e vai falar pra gente como é que foi essa vitória que ela conquistou lá na Arena Pernambuco. Seja bem-vinda, Deis. Obrigada. A Deis, ela é treinada, na verdade, pelo campeão. Como é que foi, Deis? Me conta aí como é que foi competir com o teu próprio técnico e ficar em segundo lugar aí nessa competição. Assim, para mim foi uma honra, né? Competir com o meu próprio professor e ficar em segundo. Eu observo muito ele assim, eu tenho ele como a minha meta, é chegar próximo dele e conseguir chegar ao nível que ele está, porque ele é muito bom, então eu tenho que focar. Você chegou perto de vencê-lo, eu soube que o que faltou foi uma pequena quedinha. Sim. Cheguei próximo. Não fosse a queda, tinha ganhado. Não fosse a queda, estava lá. A vantagem é na curva final, é a curva 90 graus, é isso? Isso. Assim, eu ainda não tenho tanta experiência com a modalidade, né? Então, para mim foi um pouco de dificuldade a curva, principalmente curva à direita, que ainda estou treinando muito isso. Deis, explica para quem está em casa o que é o Downhill Inline. É uma competição de patins, gente, mas é de ladeira, né, Deise? Isso mesmo. O Downhill, ele é uma competição em ladeiras, com velocidade. Então, você vai descer ladeiras de patins com velocidade. E nesse campeonato Norte e Nordeste de Downhill, são várias categorias. Vocês competiram em uma dessas categorias, que é a de patins. Isso mesmo. Não é verdade? E, Levi, a Deise estava me contando, ó, você acha que não pode ser atleta? Mas a Deise começou a treinar, se preparar para o Downhill esse ano ainda. Ela, na verdade, trabalhava com patins, né, Deise? Conta aí pra mim, pra gente essa história. Eu comecei, minha entrada na patinação foi começando com aluguel de patins. Comecei a trabalhar com aluguel de patins, onde a gente abriu uma pequena empresa e começou a alugar. E daí eu criei gosto pela patinação.
Então, quando eu conheci o Anderson, pedi a ele a ajuda para ele me ensinar, na realidade, a ter mais velocidade. E está pensando alto, né? Eu soube que vocês estão pensando em Sul-Americana, daí para cima. Isso mesmo, a intenção é essa, né? E como é que como é que estão os preparativos? Vocês competiram agora no Norte e Nordeste. Quais são as outras provas que vocês têm aí em vista? Vai ter uma próxima agora que vai ser a última etapa do Norte e Nordeste. Vai ser esse final de semana, dia 10 e dia 11. Aonde? Vai ser em Pernambuco. E Pernambuco é realizado na Arena Pernambuco, né? ao redor, né? E lembrando, Levi, que a Deise ela foi vice-campeã da 4ª etapa, mas ela também já tinha ganhado. Essa é a 3ª competição apenas da Deise. Ela também foi vice-campeã da primeira competição dela, né, Deise? É isso, que foi em Cascavel. Deise, dá para você e seu professor ir para Pernambuco só para treinar, porque eu soube que o espaço da Arena Pernambuco está liberado para os atletas todo final de semana. Vocês vão? Ou só vão na competição? Não, a gente só vai na competição. Só na competição. Porque tem os investimentos, né? Isso mesmo. Deise, e quais são as expectativas de vocês com relação a outros? Tem outros competidores também nessa próxima etapa? Ou você vai disputar de novo com o Anderson? Como é que vai ser? Tem vários outros competidores, vai ter outros competidores. Como vai ser a última etapa, então o pessoal vai aparecer mais. E daqui de Natal, só tem você e Anderson? Daqui de Natal, só eu e ele. Ele no masculino e eu no feminino. Esse nível de competição é mais delicado, é por isso que os atletas ainda não chegaram? Isso. Assim, a questão de mulheres, eu acho que a maioria tem um pouco mais de receio, justamente por ser descidas de ladeiras. Seu maior desafio em descida, hein? Foi essa última, que foi justamente uma curva fechada para a direita. Então, esse foi um desafio enorme. Ô, Deise, é mais complicado essa competição por ser em ladeira? Cai muito, se machuca muito, como é que é? E como é que são os cuidados de vocês com os acidentes de percurso? Assim, tem quedas, acontece, mas você se prepara justamente para cair da forma correta, para não se machucar, e temos as proteções para evitar machucados, que no caso a gente vai de capacete, macacão de couro, aí tem joelheiras, tem a proteção das mãos. Então o treinamento não é só para você adquirir velocidade e aprender a como se portar em curva, vocês treinam como também cair também, cair. Né? Isso. Você já desceu a ladeira de Pirangi, da praia lá? Pirangi, já, com o próprio Anderson. Mas com medo não? Ou foi liberado? Com medo. Olha só. Muita queda de lá para cá, demais. Você começou a treinar em maio. De maio para cá, muita queda já? Não. Assim, nas competições, só 2 quedas. E quando vocês caem durante a competição, já perde ali ou você levanta, vai de novo, continua contando o tempo? Como é que você é eliminado durante a queda ou como é que é? Não, como é por chegada, então, sequência de chegada, então você tem que levantar o mais rápido possível e correr. Ganha quem fizer em menos tempo. Isso. Ou quem chegar primeiro. Tem a questão de tempo, que é a primeira fase numa competição, que é onde vai colocar o tempo dos competidores que eles vão participar, e para quem chega primeiro. Um atleta pode ajudar o outro? Ajudar na hora da competição? Durante a competição? Durante a competição. Na hora da sua queda, um companheiro seu volta, segura você? Pode sim. Para ajudar, pode sim. Bacana. E como é que tem sido o comportamento dos outros competidores? Lá naquela hora que você caiu, alguém chegou lá para te ajudar, Deise? Não, porque eu estava atrás. Ninguém viu. Como. E também que eu me levantei tão rápido quanto caí. Graças a Deus. Levantou-se rápido e alcançou os demais? Tá. Na hora que eu estava, não tinha mais alguém na frente ou atrás. Então foi só levantar e sair correndo. Fez em quanto tempo a prova, Deise? Eu não sei dizer a tua. Eu não fui olhar o tempo que eu tinha feito a prova. Mas você espera alcançar a próxima vitória agora com quanto tempo? Qual é a tua aposta? Você está se preparando para fazer esse percurso aí, para descer essa ladeira em mais ou menos quanto tempo? Eu não fico muito ligada ao tempo. Eu me preocupo em chegar mais próximo do primeiro, pelo menos por enquanto manter o segundo, né? Mas a intenção mesmo é chegar em primeiro. Diz que o Anderson está treinando demais, porque ele está sentindo já a presença de alguém. A Deise já está na sombra dele aí, né? E você está treinando para... Porque ele disse que tem um pulo do gato que não ensina. É na hora da curva, não sei o que é. Como é que vai ser? Eu não sei. Deise, conta aí para mim como é que é essa relação de técnico e concorrente e rival ao mesmo tempo. Será que não vai ter isso que o Levi está falando? Ele não vai... Eu não vou ensinar esse segredinho aqui para Deise, porque se eu ensinar, ela ganha de mim. Não, assim, ele se faz muito presente na competição. Então, ele me dá muitas dicas. Então, a gente está competindo um contra o outro,
Mas ele sempre está passando dicas para mim. Olha, não faz isso que é melhor. E tá dando certo, né? E Tanto que eu tô bem aí. Forte, qual é o seu forte? Porque cada atleta tem um segredo. É na curva, é no impulso, onde é? Eu acho que o meu forte é a posição. A postura de você estar lá agachada e manter a velocidade. Vento influencia também? Influencia bastante. Como é que é essa relação entre a tua posição, composição corporal também deve influenciar, né? Isso. E o vento, como é que vocês fazem essa relação? A gente mantém uma postura, quando você vai descer a ladeira, você tem que manter uma postura onde corte mais o vento, porque aí fica melhor para você pegar mais velocidade. E todo o material que você usa, o capacete, inclusive, ele é aerodinâmico, então vai influenciar também. Vai cortando aquela barreira Isso. do vento, né? Seus patins têm algo de especial? Assim, os nossos patins da competição é diferente do patins normal, tradicional, porque ou eles são 3 rodas de 110 ou eles são de 5 rodas de 90 milímetros. O seu? Esse último que eu usei foi o de 3 rodas, de É mais 110 rápido? milímetros, é mais rápido. Olha aí. E foi difícil você se adaptar? Você patinava ali por lazer, né? Você trabalhava com aluguel de patins, dava aquela patinada ali para mostrar para os clientes como é que era. E depois é que veio o patins de competição, foi difícil se adaptar de um para o outro? Eu tive um pouco de quedas no início, porque eu não tinha me adaptado justamente às 3 rodas, que elas são maiores, são mais altas e pegam mais velocidade. Então, quando você está correndo para frear, você tem que segurar bem. Você ainda aluga para patins, não? Alugo, ainda trabalho com locação. Pronto, se a gente quisesse passar a tarde hoje correndo de patins, quanto é que a gente pagava? Lá onde a gente trabalha, a gente aluga R$5 uma hora e R$10 tempo livre. E a gente encontra a Deise na Via Costeira, né? Naquele programa que tem. Agora eu tô em Candelária, ali no antigo presépio de Natal. Que tem sido um point da galera que gosta de patins, de skate. Sempre tem uma galera legal lá, sempre praticando esportes. Vocês estão lá com que frequência? Todos os dias a gente tá lá, de 3h30 até as 10 da noite. E como é que tá a movimentação do pessoal lá? Tem surgido novos atletas? Vocês ficam de olho, aquele ali leva jeito, vou chamar aquele ali para competir também. Sim, tem sim. Como é que tem sido isso? E como é que está sendo a adesão das pessoas a essa modalidade, ao patins aqui na nossa capital? O pessoal, eles estão indo bastante patinar. Final de semana, se você for lá, final de semana e feriado, lota. O local onde a gente patina, lota. Fica assim, tipo um espaço pequeno para muitos patinadores. Falta mais espaços públicos aqui em Natal para quem quiser praticar mesmo patins, quem quiser brincar mesmo de patins com os filhos, ou quem já não tem filho, mas quer andar de patins também. Falta lugar para o pessoal? Falta sim, falta mais espaço para patinação. Então, gente, Deise, eu vou agradecer aqui, desejando sorte. É nesse final de semana que acontece a próxima etapa, né? A última etapa do campeonato. Vamos voltar com medalha, né? Eu quero vocês de volta aqui, você e o Anderson. Dessa vez eu quero você como campeão e o Anderson como vice. Será que rola? Eu vou ficar na torcida. E você, hein, Levi? Não, eu vou torcer por Anderson. Ai, pois eu vou torcer pelo time das meninas, eu vou torcer pela Deise. E eu espero vocês aqui com medalhas aqui para o nosso estado. Sim, agradecendo a sua participação. Levi, obrigado pela companhia. Um abraço, Obrigada, até amanhã. eu que agradeço. Marinha, levanta a cabeça. Deus é forte. É isso aí, gente. O Câmara Esportiva fica por aqui. Vocês acompanham outras notícias do Legislativo no decorrer da nossa programação. E amanhã a Mara Rochelli está de volta aqui tomando conta do esporte. Tchau. TV Câmara, a TV do povo de Natal.